doação de órgãos é um ato nobre que pode salvar vidas. Muitas vezes, o transplante de órgãos pode ser a única esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço para pessoas que precisam de doação. É preciso que a população se conscientize da importância do ato de doar um órgão. Hoje é como um desconhecido, mas amanhã pode ser com algum amigo, parente próximo ou até mesmo você. O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão, coração, fígado, pâncreas, pulmão, rim ou tecido, medula óssea, ossos e córneas, de uma pessoa doente, o receptor, por outro órgão ou tecido normal de um doador, vivo ou morto. O diagnóstico de morte encefálica é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Dr. Leonardo aqui no nosso estúdio. Ele que aceitou o convite vai falar para vocês um pouquinho a respeito da doação de órgãos. Um tema muito importante e que realmente, muitas vezes, a falta de informação faz com que os familiares ou aquele indivíduo não faça a doação de órgãos. Leonardo, eu ainda vejo nos dias de hoje um tabu muito grande na nossa cultura com relação à doação de órgãos. Muitas vezes o indivíduo vai a óbito ou tem uma morte cerebral, poderia doar córnea, fígado, rim, coração e ajudar outras pessoas. Infelizmente, por problemas às vezes culturais, religiosos, a gente acaba não vendo isso com uma frequência tão grande. Como você vê isso hoje? Gostaria primeiramente de agradecer a presença e a oportunidade de falar desse tema que é tão importante e é um tema que está todo dia nas nossas discussões. Eu vejo essa questão da doação de órgãos como ele já teve um tabu muito maior. Hoje em dia, teve até uma novela que passou que explorou bem o tema, os meios de imprensa, de comunicação estão veiculando sobre o tema, as condições, enfim. Mas mesmo assim, é uma doação ainda tímida, as famílias ainda enxergam isso com uma certa resistência. Tá? Mas quando a família que está naquela situação ou que o ente querido tem a possibilidade de doar e no outro lado eu tenho o paciente que tem a possibilidade de receber o órgão, eles são muito receptivos à informação. Eles nos ouvem e entendem a importância desse ato, que primeiramente é um ato de amor, que ajuda 7, 8 pessoas, dependendo os órgãos que foram captados e que foram transplantados. Mas eu vejo ainda que é um tema que merece que a gente discuta mais, converse mais, leve desde as escolas até as associações de bairros, que seja um tema discutido e que a população entenda todo o processo, porque esse entendimento que é importante para que quando a família está naquela situação, ele possa saber se vai optar em doar ou não. Eu acredito que esse tema é um tema bastante delicado, mas que deve ser amplamente discutido, principalmente porque o momento, muitas vezes, em que você vai fazer um pedido de doação de órgãos é um momento onde a família está muito fragilizada. E por isso deve ser discutido muito antes. Isto deve ser quebrado, esse tabu, esse paradigma de doação e realmente doar mesmo. Mas discutir antes, para que naquele momento, muitas vezes, a família não faça uma opção errada ou errônea, né? E acabe não doando os órgãos. Você pode ajudar muitas pessoas. Quais são os órgãos mais transplantados hoje que dão o melhor resultado, doutor? A gente sempre orienta as pessoas a discutirem em casa, para que todas as pessoas da família saibam a posição desse possível doador. Se ele é doador ou não, ele tem a opção de optar em ser doador ou não. A questão dos órgãos que podem ser doados, temos os mais comuns, que normalmente a gente sempre campanha medula óssea, córnea, temos rim, coração, pulmão, alguns tecidos. Então, a gama de pessoas que são beneficiadas é muito grande. E hoje aqui em Bauru é feito
todos os tipos de transplante? Em Bauru, há alguns transplantes, no caso, o transplante renal, a gente encaminha para um ambulatório especializado na Faculdade de Medicina de Botucatu, onde esses pacientes começam um acompanhamento, onde a equipe do transplante faz todos os exames de imagem, exames de sangue e de compatibilidade, para inscrever esse paciente no que o paciente nos denomina de fila, mas na verdade não é uma fila, é um banco de dados. Certo. Não é uma fila por quê, doutor? Não é uma fila. A gente pressupõe que fila tem um começo e um fim. Tem o segundo, o terceiro, o quarto. Não é assim que funciona. Quando o paciente é inscrito nesse banco de dados, são respeitados alguns critérios de imunocompatibilidade. Então ele vai ter um cadastro com a imunocompatibilidade dele. E esses exames são repetidos de tempo em tempo, para que isso seja atualizado. Quando eu tenho uma captação de um órgão, esse órgão ele é feito também o mesmo exame. Se há compatibilidade, é proposto o transplante. Se não há, não é. Então não é bem uma fila. É um banco de dados onde é respeitado alguns critérios, dentre eles essa imunocompatibilidade. Isso é bastante importante dizer, porque muitas vezes a pessoa fala, eu sou o primeiro da fila, mas se o teu órgão não for compatível com aquele que está sendo doado, você não pode receber, porque vai jogar fora esse órgão. Então, se tem uma pessoa que está lá em 30º na fila, e ele tiver a compatibilidade com aquele determinado órgão, ele é puxado para primeiro. Isso. Certo. É justo e correto assim, porque não se perde o órgão e o indivíduo, mesmo estando em 30º da fila, ele deu a sorte de ter a mesma histocompatibilidade com aquele órgão. Isso, é assim que funciona. Bacana. E a equipe de transplante, ela é muito rápida, porque ela, logo que é identificado, ela já identifica alguns pacientes compatíveis. Eu tenho do mais compatível, digamos assim, até o menos compatível. E ela chama esses pacientes. Aquele que tem melhor condição de saúde pode ser transplantado. Como aconteceu há uns 15 dias. O paciente nosso da clínica foi convidado, foi chamado para o transplante, mas a saúde dele não estava boa, ele estava com uma pneumonia. Foi optado em não transplantá-lo pelo risco de infecção e foi transplantado o que seria o segundo. Então, para ter a maior chance de sucesso. Certo, isso é bacana. É importante porque expõe menos o paciente a um risco cirúrgico e as melhores condições para o sucesso do transplante. Quando a gente fala em transplante, a gente logo pensa assim, será que vai ser compatível, não vai? Como que é essa compatibilidade? Quantos por cento dos indivíduos que fazem transplante, por exemplo, de rim, tem sucesso? Olha, essa questão do sucesso é muito vasta. Tudo começa com a saúde do paciente, como ele está clinicamente enquanto ele está em terapia renal substitutiva, enquanto ele está fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal. Então ele tem que manter um estado clínico bom. A compatibilidade pós-transplante, ela é muito importante, tá? E os cuidados pós-transplante também são muito importantes. Então, são as 3 fases. O pré-transplante, onde o paciente tem que ficar pronto clinicamente para o transplante. O ato em si, que é a compatibilidade, o ato cirúrgico, tudo que está envolvido na questão hospitalar. E depois o pós-transplante, que eu tenho acompanhamento. Num primeiro momento, esse acompanhamento ele é mais de perto, semana a semana, mês a mês. Depois, esse acompanhamento ele vai ficando mais, a gente brinca que o paciente vai ficando mais solto, ele vai no centro de transplante num período maior de tempo, porque ele já está clinicamente estável. Certo. Como que é a vida do paciente após um transplante, doutor? É uma vida normal? Ele pode praticar esporte, dirigir, fazer tudo? A vida dele é normal, ele tem uma qualidade de vida semelhante a uma pessoa que não foi submetida ao transplante, mas o que eu friso muito
é a questão dos pequenos cuidados do dia a dia. É a tomada de remédios, porque ele, além dos remédios que ele porventura toma, tanto para hipertensão quanto diabetes, hipercolesterolemia, ele terá que tomar os imunossupressores, que são drogas que são usadas para modular o sistema imunológico. Então, assim, ele vai ter esses cuidados e os cuidados alimentares. Respeitando isso, é vida normal, pode viajar, pode namorar, pode fazer esporte. Vida normal. Com acompanhamento médico, não tem restrição nenhuma. E uma vez você fazendo esse tipo de transplante, o transplante está bonitinho, funcionando, quanto tempo dura esse transplante? A duração do transplante ela está diretamente ligada a esses pequenos cuidados. Tem pacientes que são transplantados que o órgão fica funcionante, digamos o rim, 10, 15 anos. Tem pacientes que transplantam, eles acreditam que foi a cura da doença, então voltam a abusar de álcool, voltam a fumar, voltam a ter uma alimentação rica em sódio, em carboidratos, e a vida útil desse transplante diminui. O que eu sempre lembro que esse paciente transplantado, ele já foi um renal crônico, ele já sabe o que faz mal. Então, ele teve uma segunda chance com o transplante. Então, ele tem que se cuidar, porque senão pode perder novamente a segunda chance. Certo. Doutor, e uma vez esse paciente seguindo direito, cuidando bem, ele vai ter uma vida, como o senhor falou, normal. E anos aí com esse órgão funcionante, mas ele tem que ter alguns cuidados, como o senhor falou, cuidados importantes com a saúde, uso de medicações, e regularmente ele deve ir de quanto em quanto tempo procurar o seu médico? A equipe de transplante já tem isso como o protocolo deles. No pós-transplante imediato, no decorrer do tempo que esse transplante for, do dia do transplante, eles têm todo esse programa que o paciente tem que respeitar. E alguns pacientes, eles retornam ao médico que o acompanhava quando eles ainda estavam no pré-diálise ou enquanto faziam diálise. Eu acho isso muito bom, porque é um médico que olha a questão do transplante, desse órgão, como é que está funcionando, e outro que dá assessoria a isso, tá? E olha de uma forma mais intensa os fatores de risco que podem levar a danos desse órgão. Mas, numa maneira geral, de 6 em 6 meses, acho que é um tempo bom para ele procurar o médico que acompanhava ele antes do transplante. Porque a questão do ambulatório do pós-transplante é com o pessoal do grupo que faz o transplante. Certo. Doutor, vamos falar um pouquinho da captação. Como é feita a captação aqui em Bauru? O indivíduo realmente é doador, chegou no hospital, teve morte cerebral. Como é feito isso? Eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque é aí que mora o tabu, aí que tem o grande medo das pessoas, da questão de como que é feito isso. Como que meu ente querido vai ser tratado nessa questão quando for levantado a hipótese do transplante. Como que funciona? O paciente que a equipe da UTI ou a equipe de saúde que identificou que é um doador em potencial, os hospitais têm uma equipe que chama CIDOT, que é uma equipe multidisciplinar, que são médicos, enfermeiros, psicólogos, que abordam essa família e explicam todos os trâmites. Com o ok da família, esse paciente é submetido a testes clínicos, tá? Onde é constatado a morte cerebral. Com essa morte cerebral constatada, documentada, é comunicado à família, aí essa equipe providencia toda a captação dos órgãos. A partir desse momento, captou os órgãos. Você falou que o transplante de rim não é feito aqui. Córnea muitas vezes é feito aqui. Coração, como que é feita essa distribuição? Com o ok da família e a eleição desse paciente, na captação é colhido
o material, esse sangue, e feito a imunocompatibilidade. Com isso já é cruzado com o banco de dados. Enquanto esse paciente está sendo submetido à captação, a equipe do centro de transplante está entrando em contato com o paciente que será o possível receptor. E isso é muito rápido, é questão de 2, 3, 6 horas, a gente já consegue ter uma captação já terminada e esse órgão já vai para o centro de transplante, aonde o paciente já está esperando para que possa ser submetido ao transplante. É muito ágil, as duas equipes trabalham em sintonia. Certo. Tanto a que retira quanto a que implanta o órgão. Quanto a que implante. E na captação, esse órgão é submetido a uns cuidados de preservação, aos cuidados para que ele possa chegar na melhor forma possível para quem está recebendo. Certo. Alguns familiares ficam preocupados de como vai ficar o corpo do indivíduo que é o doador. Ah, vai tirar, vai deixar sem nada. Como que é isso, doutor? Não. Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Não é assim. É feita uma retirada por uma equipe de cirurgiões preparados, tá? O corpo não fica deformado. O ente querido, ele não fica de forma... As pessoas falam assim, mas é caixão lacrado, eu não sei como que eu vou fazer essa questão do velório. É normal, a equipe cirúrgica faz isso de forma, assim, sem deixar... o corpo fica o mesmo como tivesse com os órgãos. Certo. Existe algum custo para aquele doador? Custo nenhum. Tanto para a família que é abordada e o doador, quanto para quem recebe o órgão. Não há custo nenhum, tanto as medicações, toda essa parte cirúrgica, o transporte, tudo é pelo Sistema Único de Saúde. E o Brasil hoje é referência mundial em transplante ou está muito abaixo de ser uma referência mundial? O Brasil vem crescendo bastante nessa questão de transplantes. Uma pesquisa recente na BTO, a gente olhou, levantamos, que temos na fila aproximadamente 12.700 pacientes no aguardo de um órgão. Sendo esses 95 a 96% buscam um rim e o restante outros órgãos. Tá? Então o Brasil está se mostrando um centro que está crescendo bastante na questão do transplante e um local que tem muito potencial para que muitos mais transplantes aconteçam. E com relação ao doador vivo, por exemplo, eu quero doar um rim. Faz-se aí um exame em algum familiar ou algum conhecido e eu tenho histocompatibilidade para doar o meu rim. Como é feito esse trâmite? Quando o paciente é encaminhado para esse ambulatório de transplante da faculdade, chega-se uma hora que ele é convidado a, se tiver alguém da família disposto a doar, que ele leve e esse familiar, ou esposa muitas vezes, ele é submetido a testes para que a equipe possa saber a compatibilidade, se sim ou que não. Muitos pacientes têm... O Brasil é um país de muitas famílias grandes, pacientes com 10 irmãos, nenhum compatível. Já vi paciente com um e esse um ser compatível. Então a equipe de transplante faz os testes nos dois pacientes, no paciente e no possível doador, com o ok, vamos dizer, ok da histocompatibilidade, começa-se o processo. É marcado a cirurgia, onde é feita a retirada de órgão do doador para o receptor. É um transplante que a gente a equipe de transplante faz bastante, tá? Mas precisa também tem alguns critérios. Não é só chegar, eu quero doar porque eu amo muito tal pessoa. Não, tudo é com critério para que a chance de sucesso seja grande. Certo. E essa pessoa que doa, ele vai ficar com uma deficiência? Ele vai ter uma vida limitada? Como que é? O doador é uma pessoa que tem um amor pelo receptor
enorme. Mas também precisa de cuidados. Como ele ficará com um rim, ele não terá nenhuma deficiência, nenhum prejuízo quanto à função renal. Mas esse paciente a gente orienta que ele procure o especialista, vá no nefrologista uma vez por ano, para poder ser monitorizada essa função renal de tempo em tempo. Certo. Tá? Porque ele, como tem um rim só, então a gente olha esse rim com mais carinho ainda. Aquele doador morto, ou seja, com uma morte cerebral, todos podem doar? Ou existem alguns que vocês recusam? Não, tem pacientes que são recusados, até pela condição clínica, pela condição que ele se encontra, tá? Muitas vezes a equipe aborda um paciente, ele já tem lesão de órgão-alvo, então ele não é um paciente eletivo para transplante. Então, hoje em dia, se fala muito o paciente jovem, o paciente sem vícios, esse paciente que foi a óbito por algum trauma, esse é o doador ideal. Mas a literatura e a medicina têm mostrado que, dependendo o estado que está o paciente, ele pode ser um doador, sim. Certo. Esses pacientes, uma vez feito a doação para aquele parente, se ele tiver um problema depois, essa doação não pode ser desfeita nunca mais. Não. E ele não saberá para quem foi aqueles órgãos. Isso é tudo em sigilo. Ele optou em doar. Essa doação foi feita e todos os órgãos destinados aos seus respectivos pacientes, mas em segredo. Não se relata que paciente que foi dado tal órgão. Certo, porque às vezes você vê na televisão, até no Zap, outro dia eu recebi uma senhora que encontrou um rapaz que estava com um coração que tinha sido doado do filho dela. Ela reconheceu isso, começou a chorar, abraçou e tudo mais. Então não tem como saber isso. Não, a equipe não diz. No máximo que a equipe diz é: o seu doador é um paciente jovem, um paciente com algumas coisas que não se consegue identificar. É uma mulher jovem, um homem jovem. É o máximo que se diz. Porque senão, imagina quem recebe. Vai querer procurar, vai querer estreitar laços. Acho que a ideia não é essa. É quem está doando, doar amor, doar aquele órgão para quem precisa, e quem receber esse ato. Certo. Vocês aqui na nossa cidade têm a doação de córneas. Os transplantes de córneas são feitos aqui mesmo? Alguns sim. Alguns sim, outros vão para fora também? Para os centros que fazem esse transplante. Você tem noção de quanto é doado de órgão por mês aqui em Bauru? É muito sazonal isso daí, depende da época do ano. Tem época que a gente tem vários, tem às vezes 2, 3 semanas sem transplante, é muito sazonal. Seria ideal que se fosse uma linha, a gente tivesse uma continuidade desses transplantes. Mas infelizmente a gente fica muito à mercê da vontade da família, da vontade do doador, e isso acaba levando a essa sazonalidade. Eu acredito que o grande tabu aí que tem que ser quebrado é realmente a família entender que aquele ente querido, apesar de estar naquela situação, infelizmente não vai mais poder usar aqueles órgãos e pode ajudar outras pessoas. É realmente uma doação que ele está fazendo ainda em vida e que pode salvar a vida de muitas pessoas. Eu acho que a mídia peca muito nisso, porque em algumas épocas sai lá um programa no Globo Repórter, mas isso não é massificado, não é feito isso diariamente em outras mídias, postos de saúde também, informativos, folders, para que realmente o pessoal se acostume mais, quebre esse paradigma e comece realmente a doar os seus órgãos e poder ajudar outras pessoas. E o nosso povo, o povo brasileiro é um povo, ele é receptivo a essas informações. É comum o paciente, num primeiro momento, a família, num primeiro momento, é um pouco resistente por falta de informação. Eles desconhecem o processo, não sabem como que
tudo acontece, a seriedade de tudo isso, com a atuação da Sidote e a explicação de tudo que acontece, desde o momento do sim da família até a captação, as famílias muitas vezes se reúnem, tem algumas que solicitam que vamos dizer, o seu guia espiritual, ou padre, ou pastor, dependendo da religião, conversem com a gente, até para poder ampliar a discussão, e elas optam em fazer sim. Aí e fica claro que todo esse caminho foi falta de informação. Por isso que eu acredito que a discussão tem que vir antes. Para que este momento, que é um momento de fragilidade da família, não tenha que se discutir isso. Já esteja decidido lá atrás. Eu acredito que a partir desse momento, que realmente esteja tudo decidido, a família não passa até por não constrangimento, mas uma situação mais delicada. Sim, e tem famílias que nos abordam, o paciente muitas vezes não é candidato, mas ele nos aborda, doutor, se precisar, ele deixou vontade em vida que é doador. Legal. Isso é bacana da gente ver, porque isso está mostrando que a população está se informando, mas ainda falta bastante. Acho que essa questão do dia a dia, da conversa em casa, conversa no posto de saúde, numa consulta especializada, que seja tocado nesse assunto, para que seja um assunto a mais, não um tabu, como algumas pessoas têm. Certo. Você é doador? Sou doador. Bom, sempre. Eu também sou doador. Eu acho que a gente tem que deixar isso daí bem explicado para a família, tanto o Dr. Leonardo quanto o Dr. José Eduardo, nós somos 2 doadores. E se neste momento a gente precisar realmente deixar algo escrito, a nossa família já sabe disso, mas queremos ajudar outras pessoas. Olha, Leonardo, eu acredito que você explicou de uma maneira simples, clara, um papo gostoso, apesar do tema muitas vezes ainda trazer algum mal-estar para algumas pessoas que estão escutando a gente, que estão assistindo a gente, mas é importante, e é importante que se discuta antes, se defina isso antes, para que na hora não tenha nenhum problema maior, nenhum dissabor. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos telespectadores da TV Prevê. Eu gostaria de dizer que essa conversa sobre transplante faça parte da casa, que seja discutido com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge, que essa sua posição, se doador ou não, fique clara. E qualquer dúvida, só procurar um profissional de saúde, pode ser o médico do posto, se ele não souber, ele vai encaminhar para quem sabe, mas que isso seja um assunto corriqueiro, um assunto claro, para que eles possam, essa difusão de informação possa ajudar mais e mais pessoas. Tá? Dúvida quanto à captação, quanto a como isso é feito, é só perguntar, estamos aqui para orientar, porque o que não pode é ficar dúvida. Toda dúvida gera medo. Então, tudo tem que ser esclarecido. Se tudo é esclarecido, a decisão pode ser tomada de forma certeira e o paciente tem a opção de ajudar ou não. Lembrando que isso é uma opção da pessoa. Se ela não quiser ser doadora, só dizer não sou doador. Correto. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Dr. Leonardo aqui no nosso estúdio, ele que aceitou o convite, pôde passar essas informações tão importantes. Vocês que nos assistiram, previamente discutam isso com seus familiares. É importante você saber da condição que você pode ter uma hora de ajudar outras pessoas. Eu sei que muitas vezes para algumas pessoas não é fácil, mas você não vai conseguir usar isso no outro lado ou numa outra vida. E aqui você pode deixar um legado realmente diferenciado e de gratidão a tudo o que o mundo te deu, gratidão ao seu próximo e amor também ao seu próximo, doando assim os órgãos que realmente vão salvar vidas. Mais uma vez, Leonardo, muito obrigado. Muito obrigado ao nosso telespectador. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.